Nesta aula sobre inferência sobre vetores de médias, vamos falar sobre proporções multinomiais e a inferência sobre proporções multinomiais, e nós estamos falando de várias características. Já fizemos uma introdução geral, já falamos sobre a estimação de máxima verossimilhança, e agora vamos falar na parte de inferência propriamente dita, e essa parte específica agora da inferência, que nós vamos dividir em duas partes a inferência. Nós vamos falar sobre inferência via teorema do limite central, baseado em formas quadráticas. Então, nós acabamos de ver na aula anterior, né, que nosso estimador de máxima verossimilhança do nosso vetor de proporções é o vetor das contagens em cada categoria, das P categorias, dividido pelo tamanho da amostra. E que a esperança desse vetor é o vetor de parâmetros π, e a covariância do π chapéu é dado por... as variâncias são π vezes 1 menos π sobre n, e as covariâncias é menos π índice k vezes π índice k' para todo k diferente de k', variando de 1 a p. As covariâncias são negativas e as variâncias positivas na diagonal. Então, se a gente usar o teorema do limite central, a gente, como o π, né, é uma soma para n parcelas, para n unidades amostrais em cada categoria, então uma soma e dividido por n, então o π chapéu é uma média. E as médias, à medida que você aumenta o tamanho da amostra na qual você está computando essas médias, vai para a normalidade, aproxima da distribuição normal de forma assintótica. Então, o π chapéu, né, se você pegar componente por componente, vai aproximar de uma normal multivariada. Então, o π chapéu vai se distribuir aproximadamente como uma normal, vou falar a dimensão daqui a pouquinho, com um vetor de parâmetros, que é a esperança, igual a π, e matriz de covariância igual a essa matriz cov de π aqui. E a dimensão, apesar de nós termos π componente, é uma normal multivariada que a gente chama degenerada, porque o vetor π, um dos componentes dele é linearmente, é uma combinação linearmente dependente, né? É uma combinação linear dos demais. Eles são linearmente dependentes. Tem um dos π's um menos a soma dos demais, qualquer que seja ele. A gente está usando o último para relatar isso. E a matriz de covariância, essa matriz anterior, então ela tem posto P menos 1, né? Tá, por causa dessa combinação linear. Então, esse símbolo se distribui de forma aproximadamente como, né? Se distribui aproximadamente como normal P menos 1 variável. Apesar das dimensões aqui, da matriz ser P por P e dessa aqui ser P. Então, porque está degenerado numa dimensão anterior a P menos 1, porque um dos componentes é linearmente dependente dos demais. A matriz de covariância ela é positiva semi-definida apenas no espaço p-dimensional. Por isso, nós temos a normal degenerada, que é chamada. Mesmo quando utilizamos o estimador da covariância, porque nós não conhecemos o verdadeiro valor do π, substituindo π índice k por π chapéu índice k, nessa matriz aqui, então um chapeuzinho aqui, vai ter chapeuzinho em cima de todo mundo aqui, essa aproximação normal ainda continuaria válida. Então, nós teríamos uma distribuição assintoticamente normal, ou aproximadamente normal, degenerada na dimensão P menos 1, com esperança igual a π, e matriz de covariância sendo estimada por essa matriz aqui. Devido ao fato da soma dos π índice k para todos os k para todo k variando de 1 a p, ou a soma da mesma forma dos estimadores
de π índice K, que são os π chapéu índice K, K variante de 1AP também é 1, as matrizes, tanto a matriz covariância paramétrica de π chapéu ou o estimador dessa matriz de covariância do π chapéu. Elas são singulares e a distribuição, ela então é uma matriz positiva semidefinida e ela é degenerada na dimensão P, como eu acabei de falar, devendo ser considerada dimensão inferior P menos 1. Por isso que o grau de liberdade a dimensão aqui é P menos 1 e não P. Utilizando o teorema 3.8, né, que o teorema 3.8 diz que formas quadráticas de normais têm distribuição de Qi quadrado. Mas se essa matriz aqui, né, não tem inversa única, então como é que a gente vai fazer? Então vamos considerar que essa covariância pode ser representada por sigma sobre n. Veja, a matriz, vou voltar aqui. Ó. Se eu colocar 1 sobre n em evidência, ele está presente em todos os termos da matriz, o que restar eu vou chamar de sigma. Então, sigma não vai ser a covariância do π chapéu, por favor. A covariância do π chapéu vai ser 1 sobre n sigma. Tá? Então, como se eu tivesse colocado o n em evidência aqui. Então, se eu coloco o n em evidência aqui, a sigma é a matriz resultante. 1 sobre n de sigma sobre n é que é a covariância do π. E sigma chapéu sobre n, que é o estimador dessa covariância. Ok? Sigma sobre n, sigma chapéu sobre n, estimador dessa covariância de π chapéu. Assim, a forma quadrática n π chapéu, que foi adaptada aqui, π chapéu menos π, o vetor π chapéu, que é p dimensional, menos π, que é um vetor das esperanças, transposto. Então, n que é o denominador dessa matriz vem para cá, né? Porque vou invertê-la. Aqui é a forma quadrática, né? Π chapéu menos π, é a distância de Mahalanobis de π chapéu menos π, mas no espaço paramétrico degenerado. Então, a gente tem que usar uma inversa generalizada aqui. E isso possui distribuição aproximadamente Qi quadrado com grau de liberdade P menos 1. E sob a hipótese de que π chapéu tem distribuição assintótica normal, portanto, tem distribuição aproximada ou assintótica Qi quadrado. À medida que o n aumenta, melhor fica essa aproximação. Em que sigma menos é uma inversa generalizada de sigma, então a gente está fazendo uma adaptação do teorema 3.8. Ele não é direto, tá? Definido por sigma menos meio, que é baseado na decomposição espectral dessa matriz sigma aqui. Então, é P lambda menos P transposto. É uma das formas de obter essa inversa generalizada. Nós vamos falar bastante das inversas generalizadas agora, para esse caso particular aqui, que tem um artigo que eu trato ele aqui, que é bastante importante, nos dá várias ideias aqui, né, de inclusive fazer trabalhos. Então, P e lambda são as matrizes de autovetores e autovalores, respectivamente, como matriz diagonal da matriz sigma, que é dada por isso. A matriz sigma, tá? É isso. Não é sigma, nesse caso, não é a covariância do π chapéu. A covariância do π chapéu é sigma sobre n, como a gente já viu lá atrás, que a gente mostrou. É só mudei um pouquinho a notação aqui para ficar em conformidade com a maioria dos autores. Então, se a gente definir a matriz raiz quadrada inversa generalizada, que não é uma matriz simétrica dessa forma, raiz quadrada inversa, é a matriz dos autovalores diagonal raiz quadrada, inversa generalizada dela, vezes a matriz dos autovetores transposta. Em que essa matriz aqui, porque se a matriz sigma é positiva semidefinida, vai ter autovalores que é zero. Então, se eu extrair a raiz quadrada dos autovalores e depois obter a inversa generalizada, eu vou ter raiz quadrada de 0 a 0 e a inversa seria o recíproco do número. 1 sobre 0 não existe matematicamente, né, nos reais. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos definir essa menos aqui, não vai ser elevado a menos 1, vai ser menos, é uma inversa generalizada. Então, vai ser uma diagonal dos autovalores, raiz quadrada dos autovalores, menos. E o que significa esse menos aqui? Raiz quadrada dos autovalores menos é 1 sobre raiz de lambda i, se o lambda i for diferente de zero. Né? Como ela é positiva semidefinida, todos são maiores que zero. Nós vamos tomar raiz quadrada positiva. Ou são nulos.
né? Então, no caso aqui, tem um autovalor nulo, porque ela tem posto P menos 1. E vai ser igual a zero, essa quantidade vai ser igual a zero se o lambda I for zero. Vai acontecer em um único caso. Então, a transformação linear, raiz de n, que é raiz de n, porque eu estou extraindo a raiz quadrada da minha matriz. Então, ela é sigma da matriz de covariância. Então, sigma sobre raiz de n, sigma sobre n. Então, se eu inverter a inversa generalizada de sigma sobre n, a raiz quadrada da inversa generalizada vai ser raiz de n, que vai passar no numerador multiplicando, vezes essa inversa generalizada definida desse jeito aqui, que é uma matriz não simétrica. Aqui é importante, eu vou falar para vocês, eu cometi um erro aqui na hora de definir, eu deixei o P da decomposição espectral aqui é P lambda meio menos P transposto no meu livro. Então, na próxima edição, vou fazer essa correção. Não havia percebido isso. Bom, se estiver definido igual está no livro, então tem um errinho, tem que cortar a matriz P que está aqui. Eu esqueci que passou, né? Que é o normal é fazer isso. Se eu deixo a P aqui, essa raiz quadrada, que seria uma matriz simétrica, ela não daria a resposta que eu quero aqui, e, portanto, não funcionaria o método. Provavelmente não funcionaria. Então, Z, o novo vetor de variáveis aleatórias Z, é dado por uma combinação linear do π chapéu menos π. Se eu pegar a esperança disso aqui, eu vou ter a esperança do π chapéu, que é constante, vezes a esperança do π chapéu, que é π menos π, é igual... a esperança do π chapéu é π, não, π menos π, no vetor π menos o vetor π, das proporções em cada categoria, vai dar zero. Constante vezes o vetor zero dá zero. Então, a esperança de Z é zero. Se eu fizer a covariância do Z, eu vou ter constante, essa constante, covariância dessa parte, que é sigma, a subtração de constante aqui não muda nada, sigma sobre n, vezes essa matriz transposta. Ora, então eu vou ter lambda meio menos a inversa generalizada da raiz quadrada dos autovalores, definido desse jeito, vezes os autovetores da matriz sigma transposto, vezes a matriz sigma, que pode ser decomposta por P lambda menos meio P transposto. Então, eu vou ter P' vezes P vai dar identidade, vai ficar lambda meio vezes lambda menos, lambda meio menos vezes lambda, a decomposição da sigma não tem esse meio, né? Porque aqui é a raiz quadrada. É P lambda P transposto. Então, vai ficar sigma meio menos, P' vai dar identidade, portanto, multiplicado por isso dá essa própria matriz. Aí vai ficar lambda menos meio vezes o sigma, vezes o lambda, vezes o P transposto, vezes o transposto dessa matriz, né? Que é a matriz C, covariância disso, C transposto. Então, que seria o transposto disso? Vai ficar P lambda meio menos. Ora, P transposto vezes P da identidade vezes lambda meio lá dá lambda meio menos. Então, lambda meio menos vezes lambda meio menos dá uma matriz, entre aspas, identidade. Então, uma identidade asterisco, que eu chamei aqui, em que é uma matriz com o valor da última diagonal igual a zero. É quase uma identidade, né? Na última posição é igual a zero. Então, como Z é uma combinação linear de π chapéu, combinação linear, essa matriz vezes o π chapéu aqui, então, menos a sua média. Então, nós vimos que a esperança dá zero e que a covariância do Z dá essa identidade, entre aspas, aqui, com o último elemento da diagonal, que deveria ser 1 igual a zero. Então, as variáveis aleatórias Z são, pelo teorema da transformação linear, são normais multivariadas. Né? Como o π chapéu é assintoticamente normal, isso aqui também é assintoticamente normal. Com vetor de média zero, P dimensional, e matriz de identidade P por P, asterisco. Essa identidade com zero na última posição, que eu pus identidade entre
aspas aqui, que eu não chamei atenção no meu livro, estou chamando atenção só na aula aqui. E a dimensão dessa normal, porque a variância da última variável é igual a zero, se a variância é zero, ela é uma matriz, e pela própria combinação linear lá, a gente já percebe, ela é uma que o último alto valor é igual a zero, ela é uma variável igual a zero. Então, a ZP é igual a zero. Portanto, eu tenho Z1, Z2, Z3, etc., ZP, variáveis normais, padrão, independentemente distribuídas, e ZP igual a zero, ou seja, uma variável degenerada, uma variável constante. Portanto, não é uma variável aleatória, é uma constante, né? Então, a gente chama ela de variável aleatória degenerada, ou constante. Portanto, nós temos, na verdade, P menos 1 variável normais independente, por isso que a dimensão é P menos 1 padrão. E se eu fizer z', eu vou ter soma do z ao quadrado k. Então, onde que vai surgir o z'? Dessa forma quadrática aqui. Ó. A hora que eu fizer essa expressão aqui, para torar isso aqui como sigma menos meio. Sigma menos meio elevado, inverso generalizado da sigma, da sigma raiz quadrada, vezes a inversa generalizada da sigma raiz quadrada, eu tenho a sigma menos. Portanto, essa parte aqui vai ser a, a minha matriz. A minha matriz, eu tenho que multiplicar a raiz quadrada da generalizada vezes a transposta dela, porque ela não é simétrica, para compor isso aqui. Então, eu vou ter aqui a z' e de cá a z. Portanto, eu vou ter z' aqui, z', eu vou ter a soma dos z's k ao quadrado, mas k varia de 1 a p, porque o zp, a última parcela, é igual a zero. Zero ao quadrado não vai alterar a distribuição, a soma, né? Eu vou somar uma constante ao quadrado, zero ao quadrado. Então, soma de normais padrão independentes ao quadrado, porque as covariâncias são todas nulas, como a gente já viu no teorema lá, da independência, é uma Q quadrado com P menos 1 grau de liberdade. Portanto, essa forma quadrática aqui tem distribuição aproximada Q quadrado com P menos 1 grau de liberdade, como a gente afirmou ali. A inversa generalizada de sigma, obtida pela decomposição espectral, não é viável do ponto de vista analítico, embora numericamente seja relativamente simples sua obtenção, obviamente, né? Algumas opções, mas para provar isso aqui não preciso dela analiticamente, não. Algumas opções para a inversa generalizada de sigma foram apresentadas por Tanabes e Sagai, baseado na decomposição de Cholesky da matriz de variância covariância da distribuição multinomial. Esse artigo aqui de 92. Então, esses autores, eles apresentam a sigma dessa forma, essa matriz pisão aqui é uma matriz diagonal com as proporções de cada categoria na diagonal. O vetor π vezes o π transposto, se eu fizer isso, eu tenho aquela matriz sigma lá. Sigma sobre n é a covariância do vetor π chapéu. Então, π, essa diagonal é o sigma k, k variando de 1 a p, é uma matriz p por p com os valores das probabilidades de sucesso na sua diagonal. Assim, uma inversa generalizada que eles definiram lá é sigma menos meia, é simplesmente a inversa desses elementos aqui, ó. É uma diagonal de 1 sobre π índice k. 1 sobre π1, 1 sobre π2, 1 sobre πp. P por p. A gente mostra facilmente que isso dá a matriz sigma, né? Porque essa é uma propriedade das inversas generalizadas. Sigma vezes a inversa generalizada vezes sigma. A matriz original vezes a inversa generalizada vezes a sigma tem que dar a matriz original. Então, se a gente fizer esse produto aqui, né? Matriz original, do jeito que eles definiram. A inversa generalizada que é o pisão a menos 1, a inversa dele, que é essa matriz diagonal com os recíprocos dos π's na diagonal. E, de novo, a matriz sigma, da definição deles. Então, nós temos π vezes π menos 1, que dá identidade, vezes π, então vai dar pisão. Nós vamos ter π vezes π menos 1, que vai dar identidade, vezes isso aqui, vai dar pilinha, π, pilinha. Né? Porque isso aqui dá identidade. Isso vezes isso dá identidade, vezes essa quantidade aqui, negativo, π, pilinha. Essa quantidade aqui, negativo, vezes isso, isso vezes isso, dá identidade.
identidade π', então dá menos π' de novo. Já está feito aqui, né? Aqui dá identidade π'. E, finalmente, menos com menos dá mais, π' vezes isso, π', vai dar essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui, vamos ver. Então, se eu multiplicar o vetor π' vezes uma matriz de 1 sobre π na diagonal, o que vai acontecer? Eu vou ter vou ter o próprio, eu vou ter um vetor de uns. Por quê? Porque a hora que eu multiplicar o vetor π1 vezes uma diagonal que tem 1 sobre π1 na primeira coluna e o resto é zero, eu vou ter π1 sobre π1, dá 1. Quando eu multiplicar a segunda linha, né, o π índice 2 aqui, vezes a segunda coluna da matriz aqui, que tem na diagonal 1 sobre π2 e o resto é tudo zero, todos os componentes vezes esse vetor dá zero, exceto na diagonal, que dá π2 sobre π2, que dá 1. Então dá um vetor de uns. Ora, um vetor de uns vezes o vetor π, vezes o vetor π, 1' π, né, que é o produto interno desse vetor de 1, vezes π, então eu vou somar os componentes do π. A soma dos elementos π1 mais π2 mais π3, etc., até o πp, dá 1, por definição. Então sobra π vezes π'. Ora, μ negativo com positivo vai cancelar, então vai sobrar quem? π menos π', que é a definição da sigma original. Portanto, isso é uma inversa generalizada. Essa matriz sigma menos 1 é a inversa generalizada de sigma. Uma segunda que eles apresentaram é uma identidade de ordem P, 1 sobre P, um vetor de uns, P dimensional, vezes um vetor de uns transposto. Vezes aquela inversa daquele núcleo lá, que é 1 sobre a diagonal, 1 sobre P1, 1 sobre P2, 1 sobre P3, e assim por diante, 1 sobre PP na diagonal, vezes de novo essa matriz aqui. E isso dá uma inversa chamada de Morphin-Rosen, uma inversa generalizada de Morphin-Rosen que tem as 4 propriedades. E eles conseguiram obter isso baseado basicamente no título do artigo, que é a decomposição simbólica, algebricamente, da fatoração de Cholesky da matriz sigma. Então, fatoraram o sigma na forma de Cholesky e obtiveram, né, depois disso feito, obtiveram essa inversa de Morphin-Rosen, que a gente representa por sigma mais in aqui. A gente pode verificar que sigma vezes 1, ó, sigma pode ser escrito desse jeito, vai dar o quê? Π vezes 1. Né? O que vai acontecer se eu multiplicar o π vezes 1, uma matriz diagonal vezes 1? Então, vai dar exatamente o vetor π, porque eu vou ter 1 sobre π1, né? 1 sobre π1 dividido 1 sobre π1 dividido na primeira posição, 1 sobre π1 na primeira posição, 1 sobre π1 mais 1 sobre π1, porque o resto é tudo zero, a linha inteira é zero, então dá 1 sobre π1. Aí a segunda linha vezes o vetor de uns, o que vai acontecer? Vai dar 1 sobre π2, a terceira linha 1 sobre π3, e assim por diante 1 sobre πp. Então, eu vou ter essa... Aliás, aqui não é a π, perdão, gente, é π1, né? A primeira linha vezes o vetor de 1 dá π1, a segunda linha dá π2, a terceira π3, porque aqui que dá 1 sobre π, né? Aqui é πp, desculpe. Então, I'P dá a soma dos π's. Né? Então, isso aqui vai dar o π, e I'P'1, né, igual eu falei, vai dar a soma dos π's, e a soma dos π's dá 1. Né? O escalar 1. 1 vezes π dá π. Então, dá π menos π como resultante desse produto. Isso dá zero. Se eu multiplicar uma matriz por um vetor de uns, e ela dá zero, indica que as suas linhas são combinações lineares uma das outras. Né? Existe uma combinação, e a combinação linear é exatamente esse vetor de uns. Né? No caso aqui, a soma de todas as colunas da matriz dá zero, ou a soma de todas as linhas da matriz dá zero. É isso que eu estou fazendo.
Então, indicando que o oposto dessa matriz sigma é P menos 1, que existe uma combinação linear que dá zero. Nosso objetivo é testar a hipótese que o π é igual a π0. Obviamente que a soma dos elementos de π0 tem que ser 1. Então, π'0, que é o valor hipotético, multiplicado por um vetor de 1, tem que dar 1, que é a soma dos π's da H0, que é o π índice 0, 1, π índice 0, 2, π índice 0, k, π índice 0, p. K variando de 1 a p. Então, os elementos desse π0 aqui. A soma deles também tem que dar 1, senão não são proporções, não são probabilidades das categorias. Então, a gente tem que resolver essa forma quadrática aqui. Então, sob H0, a nossa matriz núcleo da forma quadrática lá, que nós já falamos que isso aqui é uma Q quadrado com P menos 1 grau de liberdade, sob H0, a nossa matriz aqui, ou seja, se o nosso π é igual a π0, se a gente fizer essa conta aqui, definir essa matriz, cadê a definição da sigma? Voltar aqui. Ó, π menos π', com o π sendo o π0, então aqui vai ser π01, π02, π0p, essa conta aqui. Então nós vamos obter essa matriz aqui, mas com π01, 02, π0p, tá? Todos aqui são π0. Então a minha matriz sigma no núcleo da forma quadrática vai ser o π0. 0k para késima posição. Então, isso aqui dá essa soma. Valor observado na categoria K menos n vezes π0k é o valor esperado na késima categoria. Então, valor observado menos valor esperado sobre H0 ao quadrado, dividido pelo valor esperado, que é o Q quadrado clássico que a gente conhece, somado para as P parcelas. E por que o grau de liberdade é P menos 1? Porque uma dos π's aqui é linearmente dependente dos demais. Então, vamos mostrar que isso aqui, realmente, essa expansão aqui dá isso. Ora, se a gente usar essa inversa generalizada aqui que eles apresentaram, essa aqui, que é a inversa dessa matriz aqui, simplesmente a inversa dessa matriz como inversa generalizada, isso aqui, no lugar do sigma zero, a gente colocar os π0, isso aqui fica a soma dos desvios aqui ao quadrado. Se a gente expandir uma forma quadrática, a gente viu lá no comecinho do nosso curso. Então, os elementos aqui da matriz, do vetor, multiplicado por cada elemento ao quadrado, que é a forma quadrática, multiplicado por cada elemento da matriz núcleo, que é uma diagonal. Então, 1 sobre π chapéu índice k menos π0 índice k ao quadrado, sobre 1 sobre π0k, multiplicado por n. E se a gente fizer algum algebrismo no final, a gente chega nisso aqui, colocando o n para dentro das expressões aqui. Então a gente chega no x, porque a gente está com os π's, n vezes, a gente multiplicar n vezes π chapéu dá exatamente xk, e n vezes π0 dá n π0. Mas como é que vai aparecer aqui dentro? Aí isso eu mostro depois. A gente vai mostrar com detalhes. Então, se a gente usar aquela diagonal lá, isso aqui é trivialmente obtido. Mas eu peguei uma outra opção que eles apresentam, que é essa aqui. Essa matriz aqui eu já tinha, inclusive, obtido e está lá também no artigo. Então, a inversa dessa generalizada dessa matriz é isso. Veja que ela tem zero na última coluna e última linha. Então, ela só tem P menos 1 por P menos 1 elementos não nulos. Por isso que o oposto dela tem uma linha inteira nula ou uma coluna inteira nula, é P menos 1. Então, se utilizarmos essa definição, então, veja bem, a forma quadrática ali não tem duplo produto, porque se eu usasse aquela inversa generalizada lá, as diagonal era tudo zero, então os duplo produtos zero, ponderado. Aqui não vai zerar. Vai aparecer 1 sobre π0 vezes fora da diagonal. Então, uma alternativa seria usar π menos 1 e essa escolha seria trivial. A comparação dos resultados ao final dos procedimentos irá confirmar que a escolha da inversa generalizada não tem efeito no valor resultante. Então, posso usar qualquer inversa generalizada. Já falei o que vai dar no caso dessa aqui. Vamos fazer para essa aqui. Então, não afeta. Ou seja, a estatística do teste é invariante em respeito à escolha da inversa generalizada. Eu tenho infinitas inversas generalizadas daquela matriz sigma zero.
eu pegando qualquer uma delas, poderia ser a Marpenrose, poderia ser essa, ou poderia ser essa inversa, inversa enazada, esqueci o nome da inversa enazada aqui, a inversa enazada mais comum de todas, só tem uma das propriedades, o nome particular dessa. Isso fica como exercício para o leitor, se vocês quiserem, né, para vocês que estão assistindo essa aula, refazerem essas coisas, essas quantidades. A estatística que quadrado 1 que eu apresentei, ela é conhecida por x2, né, e quadrado de Pearson, conforme apresenta o Agreste, por exemplo, em 2002. Então, se a gente utilizar a expansão de formas quadráticas, né, dessa forma quadrática 18 aqui, ó, a gente tem que chegar nisso aqui. É isso que eu vou mostrar usando essa inversa generalizada da sigma zero. Veja lá, ó, essa inversa, a inversa da sigma zero apresentada anteriormente aqui. Essa aqui. Então, na diagonal 1 sobre π0, 1, sempre 1 π0, 2, π0p, ó, 1 π0, 2 mais 1 sobre π0p. Então, eu vou somar os elementos da diferença da forma quadrática ponderado por n. Então, vou pôr n em evidência. Na diagonal, depois os duplos produtos envolvendo, ó, sempre fora da diagonal, 1 sobre π0p, 1 sobre π0p em todas as posições. E na última é zero. Vou somar até p menos 1. Então, ponho o n em evidência, somo até p menos 1, do π, índice, chapéu índice K, menos o π0K, que é o valor observado, né, o estimador de máxima verossimilhança, menos o valor hipotético das probabilidades de sucesso na Késima categoria, ao quadrado, vezes o valor da diagonal, vezes o valor da diagonal, 1 sobre π0K, né, de uma forma geral. Mas ainda tem um outro pedaço, então eu separei em dois somatórios. Então, o outro pedaço, π chapéu K menos π0K, que está na diagonal ao quadrado, dividido pela outra parte, π0P. Então, mudou o denominador. Aqui, esse índice varia, aqui está fixo. E mais todos os duplos produtos, né, que é π índice K menos a média, π índice K' menos a média, que é o valor esperado sobre H0, π0K'. E duplos produtos. Então, a soma vai de 1 até P menos 2, e de K mais 1, então 1 com 2, 1 com 3, até P menos 1. Até 1P menos 1. Depois 2 com 3, 2 com 4, e duas vezes, porque se eu trocar a ordem aqui, então você poderia somar para K diferente K' para todos, de 1 até P menos 1 e de 1 até P menos 1 mais K diferente K'. Está fora da diagonal. Bom, o que eu fiz aqui? Ora, o elemento da diagonal está dividido por π0p. Ó. Isso aqui vezes isso aqui vezes isso, que dá o quadrado. Então, quem que é esse termo aqui? O elemento da diagonal que está faltando, K e K', quando K for igual a K'. Então, em vez de começar em K mais 1, essa soma aqui passou a começar em K'. O duplo produto, eu deixei todas as combinações, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3. Depois, na hora que for 2 aqui, vai ter 2 com 1. Lá era 2 com 3, 2 com 4, que começava no K mais 1. Se o K era 2, o K' começava no 3. Se o K era 3, o K' começava no 4. Então, é por causa do duplo produto aqui. Então, deixei correr solto em todas as combinações possíveis. Tá? Então, quando o K for igual a K', nós vamos ter o quadrado que vai dar isso aqui. Então, eu vou ter quantos termos aqui? K, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, até P menos 1 com P menos 1, que são esses P termos que estão aqui. E esse somatório continua. Agora, nessa passagem aqui, eu posso, veja bem, esse somatório aqui ó, tem K, e esse aqui é K'. Então, eu posso tirar essa parte que não depende do K' e pôr o somatório só no termo de K' ali. A parte fica intacta, ponho pins, os que tem K em evidência e o P também, e soma essa parte aqui. Mas se eu somar todos os π chapéu K até P menos 1, isso dá quem? 1 menos o último, π chapéu P, porque eles são linearmente independentes. 1 menos a soma de todo mundo dá o π chapéu P. Então, se eu somar todo mundo, dá 1 menos o π chapéu P. Mesma coisa para somar os valores esperados sobre H0, né? Que é o valor hipotético. Então, se eu somar todos até o P menos 1, a soma de todo mundo é 1 menos o último. Mas tem menos do mais 1 e o menos com menos do
do último, né? Então, menos a parênteses, isso menos isso. Menos com mais 1 dá menos 1, menos com menos do que estaria aqui fica com mais. Então, esse menos 1 vai cancelar aqui, então ficou um somatório simples agora. Então, esse termo vai ficar π0p menos π chapéu p. π0p para fora do somatório que agora está somando em relação a K'. Fica o somatório em relação a K'. O primeiro termo ainda fica intacto lá. Então, essa parte aqui é a mesma lógica, né? Então, esse aqui dá 1 menos π chapéu p, e esse aqui dá 1 menos π chapéu 0, π chapéu não, 1 menos π 0p. Menos com menos vai dar mais que está aqui. Então, esse aqui, o 1 cancela, fica π0p menos π chapéu p, sobre π0. Aí, esse n que está aqui, eu posso criar um artifício, né? Multiplicar por n sobre n. Então, dá n ao quadrado sobre n. Não mudou nada. N ao quadrado sobre n dá n. Então, eu acrescentei esse n ao quadrado sobre n aqui, que é o próprio n que está lá. O primeiro termo não mudou nada. E o último termo, o que que deu? Isso aqui vai ficar π0p menos π chapéu p. π0p menos π chapéu p dá π0p menos π chapéu p ao quadrado sobre π0p. Então, é o que deu aqui. Então, eu estou somando do 1 até o p menos 1, está faltando quem? O pésimo termo. Então, eu juntei esse termo com os p menos 1 num somatório só, de 1 a p. Então, eu tenho isso. Eu ponho agora uma constante na soma, né? Posso pôr em evidência. Então, posso voltar ela lá. Fica n ao quadrado em cima e o n multiplica o denominador. Então, o n π0k já está pronto. E agora aqui, está o quadrado aqui. Eu posso passar ele multiplicando, porque tem um quadrado aqui, o nzinho, né? Lá dentro. Nzinho vezes esse produto dentro, antes do quadrado, né? Então, o quadrado do n, põe para fora. E esse termo ao quadrado fica isso aqui. Então, se eu tenho um n multiplicando cada termo desse aqui, então vai ficar n π chapéu k, n π0k. N vezes o valor π chapéu k. Quem é π chapéu k? É o xk, é o estimador. É o xk sobre n. Xk sobre n vezes n, xk. Então, é o valor observado menos valor esperado ao quadrado sobre o valor esperado, que é somado para todas as P categorias, que é o Q quadrado clássico. Mas onde nós começamos isso? Nós começamos isso na forma quadrática 18. Na forma quadrática 18, que nós já mostramos que sob H0, isso aqui é o sigma menos, portanto, isso aqui tem distribuição Q quadrado, que a gente transformou em Z, e viu que dava soma de P menos 1 variáveis normais padrão independentes, e por isso P menos 1 graus de liberdade na distribuição de Q quadrado. Então, nós chegamos no resultado almejado, e isso tem distribuição de Q quadrado. Então, se o nosso valor de Q quadrado observado, esse Q quadrado 1 aqui, que é o Q quadrado de Pearson, o x ao quadrado de Pearson, x maiúsculo, o Pearson escrevia desse jeito. Então, o Q quadrado de Pearson for maior que um quantio superior da distribuição de Q quadrado, um quantio alfa, né, superior da distribuição de Q quadrado, com P menos 1 grau de liberdade, não P, apesar de a gente estar somando P parcelas, só P menos uma delas são linearmente independentes. Nós conseguimos devemos rejeitar a hipótese H0. Se o valor de Q quadrado calculado dessa variável aleatória aqui for menor do que o valor observado, isso aqui numa amostra particular, que nós vamos ter os nks no lugar do xk para poder calcular. Aí nós teremos estimativas da estatística, né? O valor da estatística. Uma realização dessa variável aleatória, um valor dessa estatística. Portanto, se o valor for menor que o quantio superior que quadrado alfa, não rejeitamos. Se for maior ou igual ao que quadrado alfa, com P menos 1 grau de liberdade, rejeitamos a hipótese de que o π seja igual àquele π0 formulado sob a nossa hipótese H0. Na próxima aula, nós vamos ver o teste da razão de verossimilhança, que é a nossa próxima alternativa. Então, nós ficamos apenas com provamos, né? Não provamos isso, mas assumimos
que o nosso vetor π-chapéu é assintoticamente normal, e à medida que o n aumenta, melhora a distribuição, normal multivariada, degenerada, com P menos 1 grau de liberdade, é o nome apropriado para normal degenerado, Degenerate Normal Distribution, e que a forma quadrática, é gerada de acordo com o teorema 3.8, dá uma Q quadrado, porque ela é um Z' Z, que é a soma de normais padrão independentes, né? Então, é uma relação direta com a Z, e, portanto, tem uma distribuição Q quadrado com P menos 1 grau de liberdade, que é a estatística que todo mundo conhece, frequência observada menos frequência esperada ao quadrado, dividido pela frequência esperada, somado para as P categorias que nós temos, né? Então, alguns autores usam K categorias, então K menos 1 grau de liberdade, então põe índice nas categorias de I, né, não K, porque K seria o limite das categorias. Aqui a gente está chamando o número de categorias de P, então está somando em relação à variável K, as K categorias. Tá? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.